Ok. Então, começando a segunda parte, este é o Anderson Perassini. Isso. Que recentemente está conosco na igreja, foi, assim, muito bem treinado na parte do que é pequenos grupos de discipulado. E ele vai compartilhar conosco toda essa experiência e nos ajudar a fazer o evangelismo e o discipulado em pequenos grupos, inclusive já apresentando um material e nos ajudando a refletir e sonhar sobre a grandeza desse trabalho e o que pode ser a nossa vida, nós que estamos aqui, alguns outros que com certeza vão abraçar a causa para transformarmos esse ano num ano de evangelismo e acolhida. Então, com a palavra, fique à vontade. Obrigado, pastor. Fale bem em frente ao microfone, bem alto. Meus irmãos, boa noite. Graça e paz, como o pastor já me apresentou. Meu nome é Anderson, sou casado com a Giovana. Temos 2 filhos, já casados. Inclusive, um deles vai se tornar membro aqui domingo da igreja. E o outro ainda está na outra denominação da qual a gente fazia parte. Como o pastor mesmo disse, eu trabalhei durante um bom tempo, durante 8 anos, com pequenos grupos, né? Só que numa visão diferente, de uma maneira de trabalhar diferente. Então, como eu estava conversando com o pastor Wesley, a gente sabe um pouco o que dá certo e o que não dá certo, o que fazer e o que não fazer na questão de grupos pequenos, de discipulado e tudo mais. Como o pastor mesmo estava falando no começo da mensagem dele, eu queria fazer uma rápida, mas bem rápida reflexão com os irmãos sobre a questão que muitas das vezes é o que a gente já ouviu falar e às vezes a gente até já falou isso, que é o quê? Esse negócio de ficar falando, evangelizando, pregando, não sei, não é para mim. Não é, eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para isso, né? Quando nós olhamos para cartas de Paulo, em Romanos capítulo 12, versículos de 6 a 8, 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios capítulo 4, dos versículos de 1 a 11, que fala sobre os dons, né? Vemos que Deus deu a cada um de nós dons. Uns os dons de falar, outros dons de servir, e assim vai, né? Observação, meus irmãos, dons não é a mesma coisa que cargo, tá? Função dentro da igreja. Existe o pastor, existe o presbítero, o diácono, mas dons todos nós temos. Certo? Mas esses dons, meus irmãos, são dados para a igreja, para a glória de Deus e para o bem do corpo de Cristo. Cada um dos dons, cada um de nós recebeu um dom, estará servindo, que recebeu um dom que estará servindo. Mas falar do amor de Deus é um chamado universal. Falar do amor de Deus é um chamado universal. Como vou falar? O pastor aqui já deu todo o caminho para nós. Todo cristão, meu irmão, é um missionário. Se lembra com atenção o livro de Atos, veremos que assim que começou a perseguição em Jerusalém, todos os cristãos foram o quê? Dispersos, exceto os apóstolos. Os apóstolos continuaram lá. E eles saíram anunciando o evangelho aonde eles foram. Podemos ver isso lá em Atos capítulo 8. Foi assim que a igreja se difundiu. Não foi por obra de um clero ordenado, nem pelos apóstolos, e nem dos presbíteros e dos diáconos. Foram cristãos comuns.
que levaram o evangelho aonde eles foram. Aonde eles tinham um cristão que saiu fugindo de Jerusalém, ele levou o evangelho. Ultimamente fazemos uma distinção entre o chamado missionário e os membros comuns. Ou seja, apenas aqueles que têm um chamado são responsáveis para levar o evangelho. Ou apenas o pastor que é responsável para falar do evangelho. Como o pastor mesmo disse, ele é uma ovelha. Ele vai gerar ovelha. E esse lema que o pastor ouviu, de que ovelha gera ovelha, mas pastor não gera ovelha, não. Todos nós somos ovelhas. É como, meus irmãos, essa situação de você pensar que só o missionário, só aquele que tem um chamado, ou só o pastor, ou só o presbítero, ou só o diácono, ou só o evangelista, que tem esse chamado para levar o evangelho, que somente eles podem fazer isso e você não. É como se você estivesse assistindo uma partida de futebol. Ou seja, está lá os missionários, que você acha que tem que fazer o serviço, tem que jogar a bola, e você só está na arquibancada assistindo aquela partida. Não. Não, meus irmãos. Todos nós temos um chamado. Todos nós somos chamados para ser um missionário. A palavra de Deus nos ensina isso. Podemos ver isso em Mateus capítulo 28, dos versículos 16 a 20. Um versículo bem conhecido de todos nós. Bem conhecido. Que é o quê? Foi o que Jesus falou. Ide por todo mundo. Fazei discípulo de todas a nação. Ele não falou, ó, ide o presbítero, ide o diácono, ide o pastor. Não, ele falou, ide. Chamado universal. Claro, nós temos que entender. Existe sim um chamado especial. Existe. Aqueles a qual o Espírito Santo de Deus vai lá e toca no coração. Uns para ir para a Europa, outros para ir para a Ásia, outros para ir para o Japão, não sei. Existe. Existe. Mas, meus irmãos, todos nós temos um campo missionário. Ainda que seja no bairro, no condomínio que moramos, e até no nosso local de trabalho. Nós temos um campo missionário. Talvez no seu trabalho é o teu campo missionário. É o campo que Deus vai te usar. Temos que ser como o profeta Isaías. O Senhor perguntou, a quem enviarei? Ele disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. E esse trabalho, meus irmãos, de pequenos grupos, é um trabalho que foi como o pastor estava falando, dando o testemunho aqui, falando com a gente. Ele disse que é você ganhar a pessoa por aquilo que ela gosta. Eu não queria saber mais de igreja, e eu fui convidado para uma célula. Eu cheguei naquela célula, eu sou policial aposentado, eu cheguei naquela célula armado, porque eu só andava armado. Eu falei, eu vou armado. Sentei, marrento, e o líder da célula não falou nada. Ele não abriu a boca. Ele estava sentado, o esposo da líder estava sentado, ele levantou, me deu o lugar dele e falou, senta aqui. Eu falei, peraí, esse cara não me conhece, me dá o lugar dele para sentar? E ficou atrás de mim ali o tempo todo. E eu, incomodado, porque eu nunca gostei de ninguém nas minhas costas.
O que esse cara está fazendo nas minhas costas? E ali, em nenhum momento ele entrou em debate. Eu fui ganho, meu coração, Jesus tocou no meu coração, minha vida foi transformada ali, através do amor de Cristo, sem nenhuma palavra, apenas com gestos. Porque eu já conhecia, já era de berços evangélicos, então o que ele fosse falar para mim, não ia surgir. Eu já sei, eu já conheço. E você vai deparar com isso na sua caminhada cristã. Aqueles que estão machucados. Então isso é muito importante, meus irmãos. E por que eu falo, quando eu vim aqui para a igreja, eu conversei com o pastor Copesca, e eu disse que eu acreditava na questão do pequeno grupo, justamente por conta disso. E o pequeno grupo, e o texto que eu quero usar para vocês, para dar essa sustentação para vocês, está em Atos capítulo 2, dos versículos 42 até o 47, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Pula para o 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Primeiro, eu creio que esse pequeno grupo é bíblico e quem dá o crescimento é o Senhor. Eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio nisso. Então, conversando com o pastor Copesca, Asa, nós resolvemos trabalhar com os pequenos grupos. Bom, pequeno grupo, foco principal, evangelismo. E a função do discipulado, nutrição e saúde da igreja local. Porque foi uma ordem, um mandamento do Senhor Jesus. E de fazer discípulo. Você vai fazer discípulo fazendo um discipulado. Certo? Então, o foco principal, primário, de um pequeno grupo é esse. Esse é o foco principal, meus irmãos. Primário é evangelismo e a nutrição e a saúde da igreja local. Por quê? Nós cremos que se tiver um bom discipulado, bíblico, centrado na palavra de Deus, você vai fazer o quê? Você vai gerar membros sadios. A igreja vai estar alicerçada. Eu creio nisso. E conversando com o pastor Copesca, nós chegamos nesse ponto. Batemos a mesma ideia. Certo? Tá. E, como eu disse para vocês, eu trabalhei durante 8 anos, cuidei de uma rede de células, tinha 77 células nessa rede que eu cuidava, então eram bastante coisa para estar administrando e resolver. E durante esse tempo que eu trabalhei com esses pequenos grupos, eu pude ver o que era, o que não era, o que dava certo, o que não dava certo. Então eu queria compartilhar com os irmãos o que não é um pequeno grupo. Primeira coisa, pequeno grupo não é um grupo fechado. Uma reunião de irmãos, onde você vai encontrar com seu irmão durante a semana, se fechar ali, dentro de uma bolha. Não é.
Não é. Segunda coisa, não substitui o culto. Por quê? A hora que você estiver lá no seu pequeno grupo, com o seu grupo de discipulado, é claro que vai vir irmãos querer participar com você, e é até bom, isso te ajuda, até você fazer o discipulado, cuidar, tá? Isso é bom. E o que acontece normalmente? E isso eu posso falar para vocês, porque eu já ouvi várias vezes isso. Eu já ouvi isso. Que diz assim, eu fui na quarta-feira no culto, e já na reunião do pequeno grupo, então eu não preciso ir no culto de domingo. Não precisa. Não, meus irmãos. Ali, primeiro, que não é um culto. Não é para ser um culto. Não é. Não é para ter uma liturgia de culto. Não é. E ela não vai substituir o culto. Então, o líder tem que motivar os membros, as pessoas que estarem ali, especialmente os membros da igreja, a estarem indo no culto. A importância do culto. Não é focada no crescimento. Por que eu coloquei esse ponto que não é focada no crescimento? Porque eu trabalhei com pequenos grupos e eu sei o que acontece quando você começa a focar em crescimento, começa a focar em números. Não. Como a gente acabou de ler. E Deus ia acrescentando. Qual é o nosso papel como cristãos? Falar do amor de Jesus. Mostrar Jesus para aquelas pessoas. Mas sem se preocupar com esse crescimento. Por quê? Porque o reino de Deus, meus irmãos, é semelhante a um homem que faz o quê? Ele lança a semente e ele não fica preocupado quando é que vai colher o fruto daquilo. Porque não é ele que vai dar o crescimento. Mas eu garanto uma coisa para você. Se você amar, se você realmente pagar um preço de oração, de jejum, se colocar realmente diante do Senhor como um instrumento, eu garanto para você, eu posso te garantir isso. E quem me dá essa garantia é a palavra de Deus. Eu não estou profetizando aqui, estou dizendo o que a palavra de Deus diz. O crescimento vai vir. Então, não se preocupe com isso. Apenas ore. Seja fiel. E Deus vai honrar a tua fé. Pode ter certeza disso, meu irmão. Porque é dele, a obra é dele. Outra coisa, não é um braço da EBD. Ela não vai substituir a escola bíblica. Não vai. Tanto, abrindo um parênteses, não substitui o culto, que nós, conversando com o pastor Copesca ontem, os dias que vão estar livres para os irmãos exercerem, fazerem os pequenos grupos, vai ser segunda, terça, quinta e sexta, e se o irmão tiver disponibilidade no sábado. Caso contrário, domingo não vai ter e nem de quarta-feira. Justamente porque nós temos o culto aqui na quarta-feira e no domingo nós temos a programação da igreja. Que é o culto, a EBD de manhã, com todas as classes, e o culto à noite. Então não vai substituir, meus irmãos. Não é uma busca por números que gera ativismo. E aqui eu quero dizer para você, justamente por conta, não é focado no crescimento e não é uma busca por números que acaba gerando o ativismo. Eu sei o que é isso, sei o quanto isso não é bom,
esse ativismo, essa coisa. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, não tem que fazer. Não. Não, nós não vamos buscar por números, nós não vamos estar preocupados com isso. Tá? Não vamos. Mas espera aí, você não vai focar no crescimento? Não é para crescer? Sim. O objetivo é esse. É um crescimento. Mas quem vai dar o crescimento não vai ser o pastor Copesca te cobrando, ou o líder, ou sei lá, não sei quem vai. Não. O crescimento vai ser natural. Natural. E agora, eu quero passar para os irmãos o que é um pequeno grupo. É um ponto de evangelismo, foi como eu mostrei no primeiro slide. O foco primário é um ponto de evangelismo. Nosso objetivo é esse. É um braço da igreja local, ou seja, gente, eu posso falar isso para vocês por experiência. Certa vez eu encontrei uma pessoa, falei, rapaz, comecei a falar de Jesus para ele, do amor de Jesus para ele, falou assim, olha, é o seguinte, meu irmão, eu não vou em igreja. Eu não quero saber de igreja. Passado um bom tempo, a esposa dele começou a frequentar o nosso pequeno grupo. Vai um testemunho. O que aconteceu? Ele parava, deixava ela na porta e ia embora. Ele parava, deixava ela na porta e ia embora. Certa vez, ele parou, juntei 2 irmãos, encostamos no carro, falamos assim, ó, o senhor sempre para, tal, queremos convidar o senhor para um churrasco. Que aí eu vou falar com os irmãos mais para frente sobre isso. Falei, eu queria convidar os irmãos para o senhor para um churrasquinho, tal. Ah, legal, bacana. Quando vai ser? Falei, vai ser sábado. Vai ser um junto aqui e tal, vai ser bem tranquilo. O senhor não quer participar com a gente, não? Aí ele, tá bom, eu vou. Eu venho. Só que, aí ele fez uma proposta, eu falei, Jesus. E a proposta que ele fez foi, eu venho, só se eu trouxer uma picanha. Eu falei, pode vir, meu irmão. E ele veio. Ele foi? Foi, pastor? Glória a Deus. Amém. Ele veio, meus irmãos. E para a glória de Jesus, a partir daquele dia, ele não saiu mais. Ele era uma pessoa, não vou entrar no mérito da questão, ele se batizou. A esposa dele, o Senhor recolheu, ela tinha um problema de saúde. E a última informação que eu tive dele, ele está firme até hoje com Jesus. Então, para você ver a estratégia, certo? A estratégia de você mudar, né? Estreitar esse laço, trazer a pessoa para perto, ganhar ela, né? A gente costumava falar assim, primeiro você ganha a pessoa para você, para depois você ganhar ela para Jesus. Primeiro você ganha a confiança dela, depois você ganha ela para Jesus. Em terceiro lugar, meus irmãos, um lugar de aproximação, estreitamento de laço entre os irmãos. Às vezes, eu tenho certeza absoluta, agora mais ainda por conta da pandemia, mas eu tenho certeza absoluta, que às vezes você chegava aqui no domingo, você viu o irmão no domingo e olha lá quando ele vinha no domingo. É justamente isso, é fazer a igreja trazer essa aproximação entre os irmãos. Por isso que serve o pequeno grupo também. E a chance de servir uns aos outros. É um privilégio você poder servir o teu irmão. É um privilégio você servir. É um privilégio você abrir a sua casa. É tão gratificante, meus irmãos. Quando você chega, a pessoa ela entra, às vezes, cheio de carrapicho, cheio de dúvida na cabeça. E aí você vê Deus trabalhando no coração dela. Deus trabalhando no coração dela. Deus, sabe, quebrando, tirando aquelas escamas,
dos olhos dela. E você vê a evolução, o Espírito Santo de Deus trabalhando, mudando, trazendo, quebrando aquela dura cerviz, sabe? Quebrando aquela barreira que às vezes a pessoa tem. E eu tenho certeza que o seu coração vai se alegrar o dia que essa pessoa estiver aqui, ajoelhada, e o pastor batizando ela. Garanto para você que não vai ter alegria maior nesse mundo do que essa. E dentro desse contexto, nós vamos falar um pouco agora sobre a questão do discipulado. O que não é um discipulado, tá? Não é um confessionário semanal, tá? Onde você vai encontrar com a pessoa, pode ser até aquela salinha ali, pastor, montar uma salinha, você vai sentar ali, com coisinha, vai puxar uma coisinha, fala meu filho, ou fala minha filha, o que você fez a semana inteira? E aí você vai fazer uma cartilinha para ela que ela vai ter que fazer para poder ter os pecados dela perdoados daquela semana. Não, não é. Não é um confessionário semanal. Tá bom? Não é, meus irmãos. Não é uma ferramenta de controle e manipulação. Tá? Não é. Eu já tive experiências terríveis com isso. Tá? Primeiro que o discipulado 1 a 1 não vai ter. A não ser se a pessoa te chamar para um particular e falar, eu preciso conversar com você. E ela quiser. E ela quiser. Mas do contrário, o discipulado vai ser em grupo. Tá? Em grupo. Nós vamos falar mais sobre isso, sobre o material. Tá? Não é uma manipulação, ao ponto de você manipular a pessoa, o que ela vai ter que fazer, o que ela tem que deixar de fazer. Isso não vai ter, tá? Não é a paternidade espiritual, tá? Não é. Eu já vi coisas terríveis acontecer com essa história. Meu pai, esse aqui é meu pai espiritual. Não, para lá. Meus 2 filhos já estão casados. Meus 2 filhos já estão casados. E isso gera uma dependência da pessoa, porque ela acha que você é responsável por todas as áreas da